Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos começar a falar hoje sobre ergonomia, né? Especificamente sobre antropometria. Eu vou dividir esse tema em duas partes para que a gente possa fazer um melhor entendimento desse tema. E o que é antropometria? Antropometria é o estudo das medidas antropométricas e das adequações ergonômicas. O que significa isso? É aquele estudo que mostra para a gente as dimensões do mobiliário em relação às dimensões do ser humano. Tá? É o estudo que faz com que nós possamos adequar o trabalho ao trabalhador, de acordo com suas medidas antropométricas, ok? Nesse pequeno quadro aqui, nós podemos ter uma ideia do certo e do errado. Então, veja aqui do lado esquerdo, esse exemplo, a moça com a mochila totalmente do lado esquerdo, né, com todo o peso concentrado deste lado, quando o ideal era dividir o peso, colocando-a nas costas. Né? Outro jeito também, a forma de pegar um peso. Né? Lembre que nós fizemos esse exercício em sala. O peso ele não pode ser pego desta forma, pois toda a força vai estar distribuída na coluna. Quando o correto é nós usarmos as pernas como elemento de força, porque nós temos muita força nas pernas, então nós temos que flexionar os joelhos próximo ao objeto para poder pegá-lo. Outra coisa errada. Veja a posição dessa moça, a distância, olhos dela, completamente longe, o ângulo do braço, a angulação do cotovelo, os pés ela não está alcançando o chão, porque a mesa é muito alta. Né? Então, temos aqui a solução, né? Onde nós temos a distância ideal, a altura ideal do monitor, 90 graus no cotovelo, os punhos alinhados com a mão, de 90 a 105 no joelho. Nesse caso, ela fez uso do apoio de pé. O que diz a NR17 com relação ao apoio de pé? Ela diz que a empresa pode, se necessário, fornecer apoio de pé. O que significa isso? Nós, como os técnicos, nós iremos até o posto de trabalho e nós vamos determinar se a pessoa precisa ou não apoio de pé. Nós faremos todas as regulagens do mobiliário, todas aquelas que o regulário permite, para que ela tenha a postura adequada e o pé fique no chão. Se ela conseguir colocar o pé no chão, não é necessário de apoio de pé. Né? Agora, essa daqui, gente, não precisa nem comentar, né? Essa postura, vejam a torção do pescoço. Né? Então, são só pequenos exemplos, né, de posturas inadequadas. Então, se a gente for falar de coluna cervical, qual que é o ideal? Ela precisa estar alinhada. Nós devemos evitar extensões, devemos evitar flexões e rotações. Nesse caso aqui do rapaz, ele não está com o pescoço alinhado com a cervical, né? Ela está totalmente desalinhada, o pescoço ele está flexionado para a direita, né? Sem contar os braços, punhos, né? Mesma coisa o camarada aqui, ok? O tronco precisa estar ereto, estar sempre apoiado, evitar rotações e flexões laterais, como é o caso do mecânico aqui. Essa é uma postura totalmente inadequada. Tá? O mecânico é um caso bem típico porque ele faz rotação, faz flexão, várias posturas inadequadas. Então, veja aqui o exemplo da moça, como ela está sentada. Ela rotacionou o tronco, flexionou o tronco, né? Então totalmente inadequado. Essa é a postura correta. Tá? Agora, o joelho está a 90 graus, então ela puxou um pouco a cadeira para que a gente possa ver a postura correta, né? O braço e antebraço alinhado com o cotovelo. Né? Essa mesa ainda está um pouco alta, né? Vejam que ela não está a 90 graus aqui, então essa postura não está 100% correta. Braços e antebraços.
a posição dos braços e antebraços sempre abaixo da linha do ombro, sempre. Então eu tenho aqui a linha do ombro, os braços e antebraços sempre devem estar abaixo da linha do ombro, ok? Linha do ombro, braço e antebraço, linha do ombro, braço e antebraço. Mãos e punhos. Devemos evitar desvios laterais, tá? O desvio radial e o desvio ulnar, e também as flexões excessivas. Então esta é a postura adequada, a postura correta para o punho, né? Onde a mão está alinhada com o braço, né? O antebraço, tá? Essa aqui totalmente, ó, veja que ela está totalmente desviada, né? Isso aqui é o desvio ulnar, né? E esse também, esse é o desvio radial, tá? Esse é o certo, esse daqui, ó, totalmente errada, ok? Então vamos ver o que é, o que a gente está chamando de desvio radial e ulnar, tá? Então, se eu ficar com o punho na posição neutra, essa é a posição neutra do punho, quando a mão está alinhado, né, com o antebraço. Se nós desviarmos a mão no sentido do polegar, nós vamos ter o desvio radial. Então, o desvio na direção do polegar, tá, na direção do polegar, é o desvio radial. Linha neutra, desvio na direção do polegar. Agora, se nós tivermos o desvio no lado contrário do polegar, no sentido do dedo mindinho, eu tenho desvio ulnar. Tá? Então aqui, desvio radial, desvio ulnar, desvio radial, linha neutra, desvio ulnar, linha neutra, desvio radial. Okay? Por que ele recebe esse nome? Porque o desvio é na direção dos dois ossos que formam o antebraço. A ulna, tá? Esse é o osso chamado ulna, e o rádio. Esse é o osso chamado rádio, que ele fica na direção do polegar, enquanto o ulna fica na direção do dedo mindinho, dedo mínimo. Ok? Então, mais uma vez, desvio ulnar, desvio radial, desvio ulnar na direção do dedo mínimo, e o desvio radial é quando ele é feito na direção do dedo polegar. Ok? O radial. Outro desvio que nós temos é a pronação e a supinação. Então, se nós estamos com a mão na posição neutra, nesse sentido, tá? Nós giramos a mão expondo a palma da mão, eu tenho um movimento de supinação. Agora, fazendo o movimento contrário, expondo o dorso da mão, eu tenho a pronação. Neste outro exemplo aqui, supinação. Apesar da mão estar fechada, eu estou expondo a palma da mão. Na pronação, eu estou expondo o dorso da mão. Tá? Então, esses são os desvios de punho, tá? Chamados pronação e supinação. Pronação, eu exponho o dorso da mão, e supinação, eu exponho a palma da mão. Então vamos fazer um exercício bem rápido, gente. Nesta figura, qual é a pronação, qual é a supinação? Então vamos ver o resultado. Supinação é o lado direito, porque está com a palma da mão exposta, e pronação é do lado esquerdo, que eu estou com o dorso da mão exposto. Ok? Então vamos lá. Quando eu faço o deslocamento agora do braço, do antebraço e das pernas, ele recebe o nome de adução e abdução. A abdução, quando que eu observo? Quando o membro que eu estou estudando, quer seja perna, quer seja braço, ele se afasta do centro do corpo, como se ele estivesse saindo do corpo. Então, ele se afasta
como se ele estivesse saindo do corpo, ele vai para fora do corpo. E a adução é no sentido contrário, como se ela estivesse entrando no corpo. Então nós temos aqui a linha de centro do corpo, tá? A linha de centro do corpo ela está aqui, né? E a perna saindo da linha de centro do corpo, eu tenho a abdução. Linha de centro do corpo. Aqui a perna está saindo do corpo, está saindo da linha, sentido contrário da linha de centro. Agora, se eu pegar a perna e eu cruzar a linha de centro, tá? A perna ela entrou na direção do corpo. Mesma coisa o braço. Tá? Aqui tenho a linha de centro do corpo, os braços estão saindo do corpo, eles estão em abdução. Da mesma forma, eu tenho aqui a linha de centro, o braço está fazendo o quê? Ele está no sentido da linha, ele não está saindo da linha do corpo, ele está indo para a linha de centro do corpo. Então eu tenho aqui a abdução, ok? Então, só para reforçar, né, a figura já foi dividida ao meio, mostrando aqui a linha de centro do corpo, né? A abdução, ele está neste sentido, saindo da linha de centro do corpo, e a adução, ela está tendendo a ir para o centro do corpo, ok? Outro movimento, outro desvio que a gente estuda é a flexão e a extensão, ok? Flexão e extensão. Ambos vão surgir quando a gente faz um movimento que desvia a parte do corpo, seja ela qual for, pode ser pescoço, pode ser perna, braço, mão, punho, quando ela desvia da linha neutra e, consequentemente, forma um ângulo. Tá? Então, ela forma um ângulo. Então, eu tenho aqui a linha neutra e eu desviei a mão para baixo, formando este ângulo aqui. Nesse caso, eu tenho a flexão. Linha neutra, eu desviei em sentido contrário, eu tenho a extensão, ok? Então, só para a gente dar uma reforçada, aqui eu tenho a extensão, aqui eu tenho a flexão, ok? A extensão e a flexão sempre serão nos sentidos opostos. Então, ela sempre serão nos sentidos opostos. E como que a gente vai diferenciar uma da outra? Pelo ângulo que o membro vai fazer em relação à linha neutra. Tá? Então, veja, eu tenho flexão aqui, eu tenho extensão aqui. No caso da perna, flexão, extensão, extensão, flexão. Tá? Então, a extensão, qual a diferença? A extensão é o movimento que vai formar o ângulo maior e a flexão o ângulo menor. Então, eu observo o ângulo formado. Se vocês observarem nesta figura, a extensão forma um ângulo maior que a flexão. Tá? Ela forma um ângulo maior que a extensão, a flexão. Então vejam, o ângulo formado aqui, ele é maior que o ângulo formado aqui. Aqui é a mesma coisa, tá? A extensão forma um ângulo maior, a extensão, ó, eu consigo fazer um ângulo maior. Essa daqui é a linha neutra, né? Eu consigo fazer um ângulo maior na extensão do que na flexão. Resumindo, um resumo geral de tudo que nós vimos aqui. Linha neutra, no sentido
do corpo, como se estivesse entrando no corpo, eu tenho a adução. Saindo do corpo, eu tenho a abdução. O braço, tá? O braço. Linha neutra. Flexão, eu tenho um ângulo menor do que na extensão. Mesma coisa. Flexão. Tá? Flexão. Extensão, no outro sentido. Olha o ângulo formado na extensão. Olha o ângulo formado na flexão. Tá? Quando o braço está apoiado, e eu inclino ele para a direita em relação a uma linha neutra, eu tenho rotação lateral e aqui rotação medial. Pronação, quando o dorso da mão está exposta. Supinação, quando é a palma da mão que fica exposta. Mão, linha neutra, desvio radial, desvio ulnar. Linha neutra, inclinando para cima, ângulo pequeno, flexão, inclinando para trás, ângulo grande, extensão. E aqui nós vamos ver as pernas. Quando nós estivermos trabalhando sentado, o que a gente tem que observar quando o trabalhador está sentado? Se existe uma distribuição igual do peso do corpo. Então, todo o peso do corpo tem que ser distribuído de uma forma igual a hora que ele estiver sentado. Tá? Devemos evitar flexão excessiva do quadril. Tá? Porque quando a gente flexiona o quadril excessivamente, eu vou ter uma dificuldade na circulação sanguínea, estarei dificultando a circulação sanguínea. E quando eu estiver de pé, eu tenho que ter apoio bilateral. O que significa isso? Quando eu estou de pé, todo o peso do corpo deve ser distribuído entre os dois pés, com ele totalmente plantado no chão. Ok? Então esse é o apoio bilateral. No caso dos joelhos, dos tornozelos, nós temos que evitar flexões acima de 90 graus. Olha a linha neutra aqui. Esse joelho deveria estar nesta posição, quando na realidade, olha onde ele está. Tá? Então esse ângulo aqui deveria ser até 90 graus. Ele inclinou bem, né? Ele inclinou bem mais. Tá? Aqui seria 90 graus. Olha o ângulo que ele formou. A posição neutra seria a perna esticada, com o joelho aqui e o pé nessa posição. Então eu tenho 90 graus na posição ideal e um ângulo maior. Então, os pés sempre têm que estar apoiados em uma superfície estável. Quando estiver sentado, se for possível, usar apoio de pé. Né? Apesar que eu disse anteriormente que a empresa não é obrigada. Ela pode ser necessário, mas é recomendado o uso do apoio de pé. E aqui um resumo geral, né, de tudo que nós vimos. Então, nós temos a flexão de pescoço e a extensão de pescoço. Se vocês observarem, na extensão a gente consegue levar o pescoço muito mais para trás do que para frente. E também temos a hiperextensão, quando a gente leva excessivamente para trás. Rotação, quando eu giro a cabeça ou para a direita ou para a esquerda. Flexão lateral, tanto faz lado direito ou lado esquerdo. Aqui embaixo eu tenho a flexão dos braços e a extensão dos braços. As mãos, os punhos estão em pronação nesta figura e estão em supinação nesta outra figura. Punho. Para o punho eu tenho flexão, lembrando da posição neutra, onde eu tenho ele alinhado com o antebraço, e a extensão.
tá? Lembre-se, aqui tá, ficou meio torto, mas linha neutra, aqui a linha neutra, tá? Desvio radial, quando ele é na direção do polegar, posição neutra, e o desvio unar, quando o desvio é na direção do dedo mindinho, dedo mínimo, ok? Todas as partes do nosso corpo existe uma dimensão, um ângulo máximo de inclinação, um ângulo máximo de rotação, um ângulo máximo de flexão que cada parte do nosso corpo tem, né? Esses valores, eles foram medidos, né? Todos eles foram medidos, são chamados de rotações voluntárias, né, do corpo, e existe uma tabela, né, uma tabela antropométrica que dá esses valores máximos para a gente, dando uma ampliada. A inclinação lateral do nosso corpo, o máximo que a gente consegue inclinar voluntariamente é de 40 graus. Já rotação, a gente consegue rotacionar 35. A flexão, 70 graus. Extensão, máximo que a gente consegue, 30 graus. Pescoço, rotação, tanto para a direita quanto para a esquerda, 55. Extensão, 50 graus. E flexão, 40. Inclinação lateral, 40 graus ambos os lados. Já o ombro, tá? A gente consegue 45 graus de extensão, lembrando que essa é a posição neutra, o braço, a posição neutra do braço é esta. Então a gente consegue de extensão 45 graus e de flexão 180. Aqui, gente, veja que o ângulo é maior, tá? Então existe um erro aqui nessa figura, tá? Aqui seria extensão e aqui seria flexão. Abdução, o nosso braço, posição neutra. O máximo que a gente consegue é 90 graus de abdução e adução, 40 graus de abdução e 90 de abdução, tá? Isso na vertical. Na horizontal, eu consigo 40 graus de abdução horizontal e 140 de adução horizontal, ok? Cotovelo, né? Cotovelo, linha neutra, 90 graus, tá? Então, tanto de flexão quanto de extensão nós conseguimos 90 graus. Agora, 145, extensão, flexão, nesta posição, flexão, 138 graus. Quadril, tá? Então, adução 40, abdução 45. Joelho a gente consegue flexionar 98, extensão 48, flexão. Então, todos esses, o punho, 80 graus de pronação e 90 de supinação. Extensão 65, flexão 70, radial 15, unar 45. Abdução e adução, 5 graus no pé. Extensão e alguns nomes novos vão surgindo, né? Inversão, quando inclino no sentido do dedão, né? Vamos usar o popular. E eversão no sentido contrário. E dorsal e plantar, 35 do plantar e 20 do dorsal. E aquela figura que a gente já está acostumado, né? Que é a área de alcance. A área de alcance ideal, o ideal é essa área aqui. Então, se todo o trabalho for desenvolvido dentro desta área, esse daqui é o ideal, ok? O que é aceitável, né? Que é o alcance ótimo, é esse onde, se eu for medir a partir do cotovelo, eu tenho um raio de 35 a 45 centímetros, tá? E o alcance máximo permitido é esse daqui, onde eu tenho de 55 a 65 centímetros. Esse é o máximo. Em toda a situação, vejam
que são posições com as costas apoiado no espaldar da cadeira. Tá? Nós temos que evitar ao máximo colocar objetos em um local onde, para poder alcançá-lo, eu preciso tirar as costas da cadeira. Tá? Então, essa daqui é a área de alcance ideal. Tá? Os monitores, eles têm que estar sempre regulados à altura dos olhos. Então, essa é a regulagem ideal. Tá? Lembrando que quando a gente for regular a altura do monitor, a nossa referência é sempre esta parte de cima aqui do monitor. Tá? Esta parte de cima, ela tem que estar alinhada com os óculos. E a distância olhos ao monitor, ela tem que ser entre 45 e 70 centímetros. Tá? Essa é a distância ideal. Agora, preciso levar uma trena para ficar toda hora medindo? Não. Como que a gente chega nessa medida? Você vai esticar o braço com a mão fechada, fechando o punho, você encosta o punho no monitor. Então é a distância de um braço com a mão fechada. Tá? Essa variação de 45 a 70 centímetros, ela vai se dar em função das medidas antropométricas de cada pessoa. Existem pessoas que têm medidas maiores, né? Pessoas grandes, pessoas pequenas. Né? Então, é por isso que tem essa variação. Então, aqui um outro exemplo, né? Nós devemos sim regular os olhos, a altura do monitor em função da altura dos olhos. Ok? A área de alcance de visão. Então, se nós traçarmos uma linha que ligue os olhos ao ouvido, eu tenho o alcance máximo da nossa visão e com os olhos eu tenho o ponto mínimo que a gente consegue enxergar. Ok? Falando em medições, né, nós temos a linha horizontal, né, que vai mostrar para a gente a linha horizontal, com os olhos na posição horizontal, nós conseguimos inclinar somente 5 graus para cima e os olhos conseguem fazer até 30 graus. Tá? Essa aqui é a área máxima que a gente consegue enxergar sem ter que inclinar o pescoço para frente ou para trás para poder enxergar. Tá? Esse espaço é chamado cone de movimentação dos olhos sem esforço. Então, as medições que nós temos que fazer, as regulagens do mobiliário, o momento do mobiliário que nós temos que observar, tem que levar em conta que o trabalhador, para visualizar o trabalho dele, precisa estar nessa condição. Tá? Ela precisa ter um alcance de visão ideal para que ela não faça nenhum esforço para poder visualizar qualquer objeto, qualquer item que ela pretenda observar no seu trabalho. Tá? Então, para 60 graus máximo que nós temos na vertical, né? Onde a região ideal é essa daqui, de 30 graus, essa é a ideal, e no sentido horizontal, tá? Também nós temos 30 graus, que é o ótimo para a gente poder enxergar, e o máximo que a gente consegue enxergar é de 80 graus, 25 para a direita, 25 para a esquerda, além dos 30 graus, que seria o chamado ótimo. Tá? Então, para a gente ir finalizando, né? A pessoa sentada para o trabalho, nós temos a linha horizontal de visão, o ângulo de visão dela, onde ela vai conseguir observar toda a área de trabalho, e isso dá para a gente um parâmetro chamado altura dos olhos. Então, como é que nós vamos eventualmente fazer uma verificação? Eu vou medir do chão até a altura dos olhos da pessoa. E esse valor nós temos tabelado.
Outra coisa, altura lombar. Que altura que nós precisamos ter da lombar em relação ao chão? Altura do cotovelo. Se eu tiver a altura do cotovelo, se eu tiver essa medição, altura do cotovelo, eu consigo determinar qual vai ser a altura do tampo da área de trabalho. Lembrando que a mão tem que estar alinhada com o cotovelo. Altura palpítea, que vai me determinar a altura do assento, né, o assento da cadeira. E a altura da coxa. Então essas são as dimensões principais que a gente precisa observar quando estiver dimensionando um posto de trabalho para algum trabalhador. Tá? Agora eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu quero que vocês observem a próxima figura, tá, por alguns minutos e tentem descrever o que vocês estão vendo, o que acontece. Chega uma hora que dá até dor de cabeça, embaralha, né? O que eu estou querendo mostrar com vocês? Observe que as linhas pretas têm o mesmo tamanho das linhas brancas. O espaçamento entre elas é o mesmo, tá? Elas estão bem espaçadas. Vamos imaginar que essas linhas pretas sejam linhas de texto, letras. Você está vendo um texto aqui, não uma figura. Tá? Então, esse padrão vão fazer com que a nossa visão fique desconfortável. Nós podemos ter até ilusões ópticas. Numa das minhas aulas teve gente que viu um elefante aí. Tá? Então, nós devemos evitar esse padrão de escrita, esse formato de escrita. Tá? Porque ela realmente vai confundir. Então você colocar parágrafo, dar espaçamento maior entre os parágrafos, dar um recuo na primeira linha. Tá? Isso daí faz com que quando a gente estiver lendo um texto, a gente não tenha essas áreas que possam fazer com que nós tenhamos desconforto visual. Ok? Feito isso, gente, o que seria o ideal para qualquer atividade? Que após 50 minutos de trabalho, a gente faça pausas ativas. Né? Então são alguns exercícios que a gente faz, esses que estão sendo demonstrados aqui na figura, né? Para que a gente possa relaxar os músculos, aqueles que ficaram contraídos por bastante tempo, para que a gente possa alongar os músculos que não foram utilizados, né? E com isso a gente consegue ter uma disposição para o trabalho melhor. Nós vamos falar bastante sobre esse assunto quando entrarmos no tema ginástica laboral, né? Nós vamos estudar toda a parte de músculo, então vai ficar bem mais claro para vocês. Ok, gente? Essa primeira parte a gente está encerrando, né? Então aqui nós temos a referência, né, que a gente utiliza para poder fazer esses estudos para vocês. Tá? Espero que tenha ficado claro para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, me mandem um e-mail, escrevam para mim, escrevam no comentário, né, no vídeo. Tá? Terei o maior prazer em responder a todos, quer sejam alunos do CEPROCAMP, quer sejam não. Então, gente, bons estudos e até o próximo vídeo, né, que vai ser o Antropometria 2, onde nós vamos estudar outros itens, outros detalhes importantes quando a gente fala de antropometria. Bons estudos e até lá.